E aí, turma, tudo bem com vocês? É a honra, estamos aqui com mais um programa Kim Podcast, sempre trazendo uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar como é bom trazer personalidades que são campeãs e que têm mente brilhante. E hoje eu estou aqui com um multicampeão, um homem que revolucionou a categoria de base do Ceará. Só para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos o Ceará já teve negociações mais de 60 milhões de reais. Arthur Cabral, Felipe Jonathan, o Jonathan agora, Jefferson, Marcos Vitor, enfim, muitos jogadores, e isso só prova como é forte essa base do Ceará, e nada melhor do que trazer grande Sandro Queiroz, o homem que manda na base, na categoria de base do Ceará. Grande Sandro, que alegria, meu amigo, uma honra, desde tempos de federações que eu queria muito ter você para poder uma entrevista, para você me explicar como é esse sucesso do Ceará. Obrigado, Sandro. Kempão, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar com você, poder a gente bater um papo sobre base, que eu costumo dizer que conversar de base é muito bacana. E eu te agradeço o convite, obrigado e estou sempre à sua disposição, meu amigo. Obrigado, Sandro. Bem, gente, como vocês sabem, como eu disse, olha, o Ceará, nos últimos anos, o Sandro praticamente evolucionou. Existe um Ceará antes e depois desse rapaz aqui, tá bom? Quero que vocês saibam disso. O Ceará, depois que o Sandro chegou e corrigiu tudo lá, existiam muitas coisas, então fez vários ajustes, o Ceará foi campeão em todas as categorias, campeão brasileiro e mais do que isso, porque todos nós sabemos que base, categorias de base, tem 3 princípios. Primeiro, formar o atleta, formar o cidadão, isso o Ceará faz com excelência. Levar jogadores, atletas, para o profissional e vender jogadores. O Ceará faz tudo isso e vende com excelência, que não é à toa que Arthur Cabral está brilhando, Felipe Jonathan, Jefferson, Marcos Vitor, enfim. E agora vem mais, viu? Vem mais, David Ricardo está por aí, Gabriel Lacerda já saiu, enfim, nós vamos falar bastante disso. E eu queria que o Sandro me explicasse, Sandro, por que esse sucesso? O que o Ceará fez, ou na verdade, o que você fez no Ceará para o time ter esse êxito, esse sucesso todo? Kempão, eu costumo dizer que a gente não trabalha só, né? Nós temos uma equipe multifuncional, né? E eu reputo esse sucesso desse pessoal que trabalha conosco, né? Quando nós fomos contratados pelo clube em 2019, eu lembro bem que uma das frases da pessoa que me contratou foi assim: eu preciso que você quebre alguns feudos na nossa categoria de base. E eu disse, a gente tem que pisar devagarzinho, né, para poder ir ajustando algumas coisas. E realmente a gente conseguiu quebrar alguns feudos, né? Eu vejo que hoje as pessoas ainda falam assim, empresário tal tem tantos jogadores lá, isso não existe mais. Esse empresário tal citado, se tiver 3, 4 jogadores hoje é muito, né? E a gente conseguiu organizar o clube no sentido dos seus departamentos todos funcionarem na base, né? O departamento psicossocial é importantíssimo na formação do atleta, Kempão. Não adianta a gente só captar o jogador, mas você tem que se preocupar com a parte humana do jogador, com a parte social, né? E até com o que ele come, com o que ele se alimenta, então a parte nutricional. A parte médica do clube hoje é muito atuante. A gente tem 6 médicos na cidade de Vozão. Então, tudo isso, Kempão, ajuda na formação do atleta, tá? E o processo de formação ele não é tão simples assim. Você tem que captar bem, né? Você tem que dotar o atleta de bom conteúdo dentro do que é o Ceará Sporting Clube. O jogador ele tem que adquirir o DNA do clube. Foi uma coisa que a gente procurou fazer isso com um documento orientador, né? Imbuir o jogador do DNA do Ceará, que é um time um time do povo, que é um time de luta, que é um time de raça, né? E isso, os frutos vão sendo colhidos ao longo do tempo. E a base ela não é assim um processo rápido. Eu vou contratar o Zezinho ali e amanhã eu vou ter resultado. Eu costumo dizer que base é um triênio, tá? Você tem que ter um ciclo de no mínimo 3 anos para você começar a ter resultado e revelar jogador. E assim, eu acho que não tem assim que eu posso te dizer um segredo, não. É o trabalho contínuo e dos profissionais que estão lá,
né, a gente tem muito bons profissionais em todos os setores. Quando você fala bons profissionais, queria que você elencasse, porque muita gente pensa que base, para quem não conhece, obviamente, a base é junto os meninos ali, um preparador físico, um treinador, mas existe por trás, como você falou, são 6 médicos, psicólogos, nutricionistas. Assistente social, né? A gente tem uma parte importante no clube, assim, de não formar só o atleta, formar o profissional também. No nosso início, nós trouxemos alguns profissionais de fora, né, para ajudar na formação dos profissionais locais. Tá? Com o descenso do clube, eu lembro que eu fui para uma reunião e a direção disse: Sandro, vai cair um pouco o investimento na base, porque a gente precisa investir mais no futebol profissional para voltar à Série A. Eu disse: tá, tudo bem. E aí a gente teve que fazer alguns ajustes nas comissões técnicas, né? E os profissionais hoje são basicamente quase todos locais, mas que já estavam dentro do clube. Nós fizemos só realocá-los. Tipo assim, o meu treinador da Sub-17 hoje era auxiliar da Sub-20. O meu treinador da Sub-20 era treinador da Sub-17. Né? E todas as comissões, Kempis, elas são completas. É como se fosse um time profissional. Treinador, auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiro, né? Fisiologista, né? Fisioterapeuta. Então, isso... Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20? Sub-13. Todos têm isso? Todos têm. Os meninos do Sub-13, então, tem treinador de goleiros? Tem treinador de goleiros. Todas as categorias, as comissões são completas. Tá? Você não pode ter um resultado se você não tiver essa condição. Você tem que dar essa condição para os meninos. O treinador de goleiros da Sub-13 é um trabalho diferente do Sub-15, que você tem que corrigir movimentos, você está formando o atleta, né? E aí cada um com a sua peculiaridade da categoria, entendeu? Pô, mas assim, então isso só prova que há um cuidado também desde o 13, né? Porque quando se fala muito de eu quero já um jogador, e existe muito aquele saudosismo e tal, daquela ideia. Pô, tem menino aí de 17 anos jogando na areninha, jogando muita bola, a gente já pode colocar para jogar bola e tal. Mas vocês fazem um trabalho, então, de inicialização bem anterior, né? O clube tem o departamento de iniciação, que funciona na João Pessoa, que o menino entra no clube a partir dos 8 anos de idade pelo futsal. A fábrica de craques. A fábrica de craques é a escolinha. Ok. Da escolinha, você tira alguma coisa, sim. Os meninos que se destacam, eles vêm fazer uma avaliação no clube. Se tiver 8 anos, lá na iniciação, no futsal. O clube passa a captar a partir dos 8 anos de idade com o futsal na iniciação. Que aí joga futsal, né? E a partir dos 11 anos, eles jogam futsal e futebol de campo. É desse jeito. Então, a partir de 11 anos, se tiver um garoto com 11 anos, ele também joga no futsal e também joga no campo. Joga no campo, Aí no Sub-13, aí ele joga só campo. A partir do 13, então, só é campo, Só né? campo, joga só campo. Perfeito. Você falou em empresários, nós vamos falar muita coisa. Você falou em empresários, existe mesmo essa redoma, não só no Ceará, tá? Em todos os clubes, Corinthians agora passa por um processo surreal que está acontecendo. Então, assim, muitos clubes falam desse negócio de empresário. Sandro, destrincha para a gente aqui. Como é essa relação de empresários com atletas da base? Mas é complicado isso aí. É uma relação complicada, de amor e ódio às vezes, né? Kempão, eu costumo dizer que em todo ramo você tem o bom e o mau profissional. Né? E nessa questão do empresário, tem o bom empresário e o mau empresário. O que me incomoda nisso é um menino de 11, 12 anos, 13 anos já tem um empresário. Tá? E às vezes alguns pais chegam, perguntam: um empresário para o meu filho? Eu digo: o senhor sabe ler? O senhor sabe escrever? Sei, então o senhor não precisa de empresário. Agora o senhor não precisa de empresário, o seu filho não precisa. E aí, isso é uma constância hoje. Se você pegar, tem menino de 8 anos que tem empresário, que é um absurdo isso. Mas aí tem um outro lado da moeda. Tem um aspecto sociocultural, econômico, né? Que muitos têm essa vulnerabilidade e o empresário vai nessa brecha aí. Chega no pai, né?
Quanto é que o senhor paga de aluguel? Quanto é os seus vencimentos? Quanto é que o senhor ganha por mês? Aí o pai X, depois eu vou lhe dar aqui por mês e o senhor vai assinar essa procuração para eu representar seu filho agora. Entendeu? É mesmo. Isso com 11, 12 anos o garoto. 11, isso é muito comum, Kempis. E aí é uma briga constante, porque o empresário chega grandão no clube, dizendo que o menino de 11 anos, 12 anos é um craque, que o menino ele vai botar o menino no Real Madrid, no Barcelona. Vende isso para os pais. E os pais acabam sendo vítimas disso, porque não tem esse entendimento, né? Muitos pais, Kempis, acham que o filho é o Hendrick ou o Estevão aí do Palmeiras, só que são exceções. Esses dois casos são exceções. E esses caras vendem isso para os pais. O seu filho é isso, é aquilo, é um craque e tal. E aí já começa uma relação desgastante com o clube, né? E você tem uma relação que, às vezes, ela tem que ser quebrada por conta que você não consegue um consenso em relação a isso, entendeu? E uma outra coisa que os pais fazem, muito influenciado pelos empresários, é o seguinte: teu filho, 12, 13 anos, ele não é titular. Ele está no Ceará ou no Fortaleza, que é outra grande base na cidade. Aliás, nós temos bons trabalhos de base na cidade, não só Ceará e Fortaleza. Depois a gente pode... Floresta, tá? O Tirol faz um trabalho muito bacana com os meninos da comunidade lá. Sai muito jogador, tá? E aí, o menino não é titular. Aí o menino chega, liga para o empresário. Com 12, 13 anos, o menino liga para o empresário. Kempis, aqui no Ceará o treinador não gosta de mim, não me bota para jogar. Aí o empresário liga para mim, Kempis. Rapaz, o fulano não está jogando, o treinador não gosta e tal. Isso aí, você está perdendo o garoto. Tá? Porque a partir do momento que tu tira a autoridade do clube, do agente formador, do treinador dele, que está ajudando na formação do atleta, tu está perdendo o garoto. Porque o garoto ele já se acha o que está pronto. E isso aí é um processo, cara, que atrapalha muito o processo de formação dos atletas. Eu costumo dizer que o processo de formação no Brasil hoje, ele enfrenta uma crise, sim. É mesmo. Aí as pessoas dizem, o Hendrick e o Estevão. Sim, cara. Mas antes a gente tinha muito mais. A gente tinha, de 6 em 6 meses, o Brasil revelava jogador, muito jogador. Hoje não, cara. Você vê aí o que a gente tem conquistado a seleção brasileira nas categorias de base. A gente está importando muitos jogadores até do exterior. Então, muito é por conta dessa questão, tá? Você tem que captar muito cedo o atleta, mas muito cedo ele já tem um empresário, cara. O empresário, ele não pensa no clube, Kempis, com raríssimas exceções. O bom empresário não. O bom empresário, ele se preocupa com a formação do menino, ele se preocupa onde o menino está, se o clube vai dar condição para ele se tornar um jogador de futebol. Mas o mau empresário, ele só pensa no dinheiro, filho. Ele só pensa no dinheiro. E aí, vai tudo por água abaixo aí. O menino que com 11 anos, 12 anos, que você coloca uma pressão excessiva nele, com 15 anos ele larga o futebol, não quer mais saber de futebol, não. Isso é estatístico. Isso aí é muito preocupante e é muito interessante esse seu relato, porque a gente sempre pensa nisso, né? E a gente você está falando lá na iniciação, né? 11, 12 anos, né? 11, 12 você imagine anos. quando chega lá pro sub-15, sub-17 e até sub-20, né? Já. O menino com 18, 19 anos, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Então, ele tem pelo menos o livre-arbítrio de ele poder decidir alguma coisa junto com o representante dele. Agora, um menino de 11, 12 anos, 13 anos, Kempis. E o que é que o clube pode fazer, Sandro? Existe alguma... O clube pode fazer alguma coisa para impedir isso? Existem alguns mecanismos que são paliativos. Por exemplo, tem o movimento dos clubes formadores do Brasil. São 58 clubes, salvo engano. Nós, a partir dos 12 anos de idade, o garoto que tiver na súmula, ele jogar em competições com súmula da Federação Cearense, por exemplo, a Copa Manjadinho veio para preencher essa lacuna aí, porque o menino, 12 anos de idade, ele esteve na súmula, jogou, então ele já está vinculado ao clube. Perfeito. Tá? A gente denuncia no movimento que o atleta está sofrendo um assédio, né?
Porque às vezes o empresário pega e diz que vai tirar o menino, vai botar em outro clube, vai levar para o Real Madrid, para não sei para onde. E aí a gente denuncia no movimento. E existe um código de ética no movimento que os clubes não aceitam jogadores de outros clubes que estão no movimento, entendeu? Perfeito. E aí existe essa ética que é 90% respeitada, tá? E esses 58 clubes são os grandes clubes. Esses clubes que disputam Série A, Série B do Brasileiro, Série C, é isso, né? E tem esses clubes e tem clubes menores. Tem clubes que não tem divisão, tá? Por exemplo, o Barra Santa Catarina é uma estrutura fantástica. Se bem que o Barra eu acho que está disputando a Série D, mas tem clubes que não têm divisão nacional, mas tem boas estruturas e eles conseguem o selo de clube formador porque eles atendem os requisitos que a CBF exige para ser clube formador, entendeu? Então, há uma ética entre os clubes do movimento, entendeu? Pelo menos isso. Pelo menos isso para brecar essa influência de más empresários. Você falou de más empresários. E os bons empresários, o que é que eles fazem? Além de você dizer esse cuidado com o clube, também esse respeito com o clube. Os bons empresários, eu acredito que tem. Como você foi muito feliz na comissão. Todo profissional existe o bom e o mal. Tem os bons empresários. Os bons empresários, eles pensam no atleta e no clube. Eu vou te citar um exemplo aqui, ó. Se você tem um bom atleta hoje, sub-15, sub-16, sub-17, ele tem uma chance maior de ascender ao profissional no Ceará e no Fortaleza do que no Flamengo, no São Paulo. Palmeiras. O caminho é mais curto, concorda? Sem dúvida. Tá? Então, o bom empresário, ele pensa nisso aí, ele tem essa visão. Ele não tira o jogador por tirar. E, às vezes, muitas vezes ele chega nos clubes com boas propostas para esses ativos. Olha, eu tenho uma proposta aqui para o Mário Kempis, o clube X, é assim, assado, é bom para o clube. Vocês decidam aí se vocês vão querer fazer a negociação. Então, ele traz um negócio que é bom para o clube, para o atleta e para ele, empresário. Esse é o papel do bom empresário. Não ficar dizendo para o menino, faça corpo mole, tem isso. não vá treinar, falte ao treino, diga que está insatisfeito, diga que você não gosta mais daqui, entendeu? Esse é o mau empresário. Agora, o bom empresário, ele não deixa o atleta dele ter esse tipo de comportamento. E ele está sempre em contato com o clube, em contato com a psicóloga do clube, com o assistente social, saber se o atleta está estudando. Então, existe o bom empresário também. Maravilha, espetacular. Você falou aí no aspecto psicológico, eu sempre gosto de citar esse momento que eu participei. No início da minha carreira, eu fui fazer uma entrevista lá na cidade de Vozão, e aí fui saber da base do Ceará e entrevistei uma assistente social. Aí eu, conversando, porque eu soube aqui que tem alguns jogadores muito bons, eu acabei citando o nome do garoto. Aí ela disse que esse garoto tinha problemas. Ele estava constantemente, fazia gols, mas ao mesmo tempo era expulso. Aí ela me disse que foi conversar com ele. E a história dela, aí ela conta a história que o menino, a mãe dele tinha morrido e ele tinha muita vontade de dizer para a mãe que amava a mãe. Cara, eu fico arrepiado com isso aqui. E ele não conseguiu dizer. Então ele se sentia como se fosse... Ele não se sentia bem de jeito nenhum. E uma forma dele se revoltar... Ele tinha um travamento. E a forma dele botar para fora aquela dor era no futebol. Batendo em alguém, sendo expulso e tal. Então, o trabalho psicológico que precisa de jogadores... Porque a gente sabe, né, Sandro? Futebol, ele tem muitos jogadores com condições, recursos financeiros bem baixos. Né? Eu costumo dizer, Kempis, que os melhores jogadores, cara, são dessa área, assim, é o jogador com recurso, que não tem recurso nenhum. Que a saída para ele é o futebol. Os melhores jogadores saem disso aí. É difícil você ter um jogador com a condição social, econômica muito boa. Porque, cara, presta atenção, que tu morar num CT, embora seja CTs de Ceará e Fortaleza, são boas estruturas. Os meninos têm ar-condicionado no quarto, televisão, boa alimentação, em ambos os clubes. Mas, Kempis, tu vai dividir um quarto com mais 3 meninos que tu não conhece, tu nunca viu na tua vida. Tu vai viver com aqueles meninos ali, pelo menos tu vai conviver com eles ali pelo menos uns 5, 6 anos da tua vida, cara. Então, eu costumo dizer que precisa ter sangue no olho para ser jogador de futebol, entendeu? As pessoas, é fácil. Não é fácil. Não é fácil.
É um processo. E quem suporta esse processo, às vezes, consegue vencer. Outros ficam pelo caminho porque tem muitos intempéries aí nesse caminho. Você está tocando no assunto da assistente social, da psicologia. Cara, no início da conversa eu abri aqui dizendo para você que esse departamento é um dos departamentos mais importantes, se não for o mais importante no processo de formação do atleta de base, de futebol. Porque esses aspectos aí sociais, cara, atrapalham muito, às vezes, o atleta. Tu imagina um atleta que ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada na casa dele. Tu citaste aí o caso desse menino que a mãe morreu. Eu tenho atletas lá com esse perfil. E, de repente, tu começa a ser a estrela da categoria. Aí a gente... vamos trazer aqui para a realidade da base. O menino ele não tem nada e ele é o top do sub-13, do sub-15. E aí ele começa a ser tratado diferente, porque no futebol os diferentes têm que ser tratados diferentes. Sim, isso não é conversa de livre, é lorota dizer que não. Os diferentes são tratados diferentes porque são bons. Sim. Tá? E aí esse menino, de repente, começa a ter um tratamento e ele deslumbra. Né? E aí você tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento do assistente social, saber se ele está indo para a escola, porque às vezes eles dizem que vão para a escola. O clube tem um ônibus para deixar na escola, mas às vezes ele fica... O ônibus saiu ali, ele vai embora, né? Ele foge da aula. Então você tem que ter um acompanhamento. Então, cara, quando a gente conquista algum título, eu faço questão de bater foto com eles e eu digo, o melhor departamento, vocês são os melhores que tem aqui. Tudo é por conta de vocês, porque é um departamento importantíssimo, esse departamento psicossocial, cara. Eu imagino, Sandro, porque realmente para nós, né, principalmente acho que depois da pandemia, todo mundo teve grandes problemas, dificuldades, ansiedade, depressão, enfim. E eu acho que você imagine um garoto, né? Como você disse, né? Sai de um local onde não tem muitos recursos, vai para onde tem um certo conforto e acaba criando um deslumbre por estar jogando futebol. Então, acredito que deve ser um trabalho enorme. Sandro, queria que você falasse como é essa captação do Ceará hoje. Como é que vocês fazem? Não só na iniciação, você deu um spoiler aí, você falando, precisa passar ali pelo futsal e tal, mas um sub-15, um sub-17 um pouquinho maior. Como é essa captação que vocês fazem? A captação nunca vai ser uma coisa assim que você diga, eu tenho a melhor captação. A captação sempre vai ter que melhorar. Sempre você vai ter que melhorar a captação. E os clubes do Nordeste, a gente tem uma dificuldade em relação à remuneração dos captadores. Tá? O Sul e o Sudeste, eles pagam muito bem para os captadores. Você pode dizer o valor, quanto é mais ou menos? Um internacional da vida? Paga 7, 8 mil para o captador. Que são os famosos olheiros. E a gente aqui no Nordeste, a gente tem essa dificuldade porque não tem como a gente pagar 7, 8 mil para um captador. Então, a gente tinha um captador muito bom, que era o Marlon Sandro. Esse cara trabalhava aí, ele trabalhava por 2, 3, e o Inter o levou. E aí a gente repôs com 2 jovens, né, que fazem um trabalho bom. E aí eles estão nesse processo de captar atletas, viajam, vão assistir competições fora. Mas, Kempis, no Ceará especificamente, assim, depois dessas vendas, né, é como se fosse uma captação, eu te digo assim, por exemplo, o Jonathan foi vendido agora. Pro Cruzeiro. Pós-venda, o Jonathan, eu tenho 150 ligações aqui, os caras oferecendo jogador pro Ceará, desde o sub-13 ao sub-20. A vitrine ficou maior. Então, mas isso é consequência do trabalho contínuo, como eu te falei, né? Um triênio de base, a gente já está com 5 anos no clube. Então, hoje você tem uma captação quase que assim, há uma oferta muito grande de atletas. E no clube a gente tem um projeto piloto que nós olhamos jogadores todos os dias, de segunda a sexta. Aí tem uma pessoa lá, um captador nosso, que organiza esse processo por idades, né? A gente olha a partir de 12 até os 16 anos. Okay. Jogador de último ano de sub-20 nós não olhamos, né? Por uma questão, eu acho que o jogador com 20 anos de idade
é difícil você fazer uma captação desse jogador, porque eu costumo dizer que o jogador com 20 anos que ainda não teve assim, uma oportunidade num clube grande, ele passou por alguns processos aí, então é difícil essa captação com um jogador de último ano. Então, a gente tem esse projeto piloto do 12 aos 16 anos de idade. Então, a gente olha jogador todos os dias, de segunda a sexta. A nossa avaliação, ela não se atém a um dia, 2 dias. É uma semana. Gerou dúvida depois de uma semana, ele fica mais uma semana. Depois de 2 semanas, ele é guindado à categoria. E ele fica mais 30 dias. Aí depois de 30 dias, a gente vai ficar com o garoto. Porque para eu colocar um garoto para ser efetivo de uma categoria, eu tenho que tirar algum. Sem dúvida. Porque eu tenho um custo financeiro de alimentação, de hospedagem. Né? Hoje a gente tem uma capacidade de alojamento para 80 meninos. Né? São 80 pessoas. Então, para colocar um menino efetivo, eu tenho que tirar alguém. Né? Então, essa captação, eu costumo falar para as pessoas que continua sendo um calo para todos, principalmente para as equipes do Nordeste. É um calo, sim, porque a gente não consegue, Kempis, ter o número de captadores que tem as equipes do Sul e Sudeste. E, às vezes, os jogadores que a gente tem aqui muito bons são levados para lá. Entendeu? Ceará que o diga, né? Às vezes você vê um jogador no Flamengo, no Vasco, ele é do Ceará, ele é do Ceará, do estado do Ceará, Sim. né? E não passou para o Ceará e Fortaleza. O Evanilson é a prova, né? Cara, porque é impossível você abraçar o estado todo. Não tem como isso, entendeu? Mas hoje você foi muito feliz, eu gostei muito dessa sua colocação. Então hoje o Ceará recebe muito mais do que capta. Eu acho que a oferta que chega para vocês é muito mais. Mas essa oferta, quando chega para vocês, você diz, pô, com a venda do Jonathan, eu imagino, né? Mas são muitos empresários. Por exemplo, o Jonathan, só para fechar o assunto com ele, foi o Heleno, né? Ele subiu do Heleno. Então, o que chega para vocês? São empresários, ex-jogadores, amigos, parentes? O que chega para vocês? Diversos. Assim, são muitos ex-jogadores que oferecem. Muitos até captadores de outras equipes também. Tá? Interessante. Que às vezes o jogador está fazendo uma avaliação no Clube X lá e não vai ficar pelas mesmas questões que nós temos aqui. Uhum. Às vezes o tamanho. Hoje é uma coisa interessante a gente comentar depois, o tamanho do atleta, que as pessoas não entendem isso, que ficam achando que é uma marcação, que é um preconceito, mas não é. O futebol hoje, ele exige aqui o mercado, ele pede um jogador mais alto. Altura? É mesmo, é? Ele pede um jogador com tamanho, um jogador com altura mais, né? Então, as ofertas são diversas. O empresário, quando ele oferece, ele sabe que o jogador não vem contratado, ele vem para fazer a avaliação. O jogador que vem contratado é um jogador de outro clube, que a gente na base criou também um departamento de análise de mercado, não é só análise de desempenho. Na base também tem esse departamento. Na base, desde 2019, nós criamos um departamento de análise de mercado. Tá? E aí, o jogador que eu gostei do Mário Kempis lá do Sertãozinho, um exemplo. Tá? Ele é um jogador que fez tantos jogos, tem um perfil bom. Aí esse jogador, aí ele já vem contratado, né? Já os outros jogadores que são ofertados, que são oferecidos, eles vêm para avaliação. Não vem certo. Fala aí um pouco dessa avaliação que você falou aí, realmente eu não sabia dessa história da altura dos jogadores. Então hoje existe isso. Não só a altura, mas existe essa parte também de ter um corpo melhor, um corpo mais forte? Não. A questão da altura, assim, porque o jogador muito pequeno, Kempis, ele tem muita dificuldade para jogar hoje, tá? Isso aí é uma coisa que, quando nós chegamos no clube, nossas equipes eram muito pequenas. E, de repente, a gente se viu em disputas, começar a disputar campeonato brasileiro. Nós sofremos muito no primeiro ano, 2019. E aí a gente precisa melhorar o perfil das nossas equipes. Tá? E hoje o jogador muito pequeno, ele tem muita dificuldade para jogar. Só se ele for um diferenciado para jogar na beirada do campo, ou jogar numa meia, entendeu? Aí tudo bem. Isso não é questão de o jogador não vai passar na avaliação porque ele é muito pequeno. Não. Se ele for bom de bola, ele vai ficar. Total. Mas é uma questão assim, tem não é impeditivo, mas o jogador que tem um bom perfil de altura, ele já leva vantagem com o jogador que é muito pequeno. Tem 2 jogadores com técnica 6.
o mais alto vai ficar, o pequeno não vai ficar. Recentemente, tu entrevistaste aqui o Mota. Isso. O filho do Mota, o Davi. O Davi tem 1,90 m. É um menino de 16 anos de idade. Nossa. Centroavante. Entendeu? É um menino que está num processo de desenvolvimento, mas o perfil dele agrada demais. Entendeu? E aí você tem que trabalhar. Você consegue fazer um jogador, às vezes, um centroavante que tem um perfil bom, você consegue fazer ele melhorar em alguns aspectos, entendeu? Então, e o jogador pequeno, ele tem que ser já muito bom tecnicamente para poder sobressair. É o mercado. Você olha os times, aí você vê pouco jogador pequeno. Você olha na Europa, Isso. ninguém quer jogador pequeno. E quando você está no processo de formação, você não está fazendo jogador só para o Ceará. A Fortaleza não está fazendo jogador só para ele. Você faz para o mercado em geral. E é uma demanda do mercado, é uma exigência do mercado isso aí. Eu sei que as pessoas ficam chateadas, os pais ficam chateados, entendeu? As pessoas batem às vezes, jogador, não sei o quê. Mas, cara, isso é o mercado, entendeu? Você fala em altura e eu tenho que falar, altura tem alguma coisa a ver com zagueiro ou centroavante. E o Ceará, nos últimos tempos, Santo, é um negócio assim impressionante. Vamos lá, Gabriel Lacerda. É uma fábrica de zagueiros, né? Rapaz, olha, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Jonathan, Marcos Vitor e Jefferson. Então, assim, são 5 jogadores. Desses 5, 3 foram vendidos, o David Ricardo pode ser também. Mas, assim, é coincidência ou existe até um trabalho diferenciado nessa parte do setor? E olha que eu não estou colocando o Felipe Jonathan, que foi lateral esquerdo, mas eu estou falando que defensores, o Ceará tem ele tem um negócio incrível. O Iago agora tá e jogou bem, tá jogando bem. O Iago agora que tá no profissional. Então, assim, nós temos um documento orientador que foi colocado em 2019 no clube. E o documento orientador ele diz assim, que as equipes de formação do Ceará, elas têm que ter uma maneira híbrida de jogar. O que é uma maneira híbrida de jogar? Elas têm que jogar ofensivamente quando tem que ser ofensivo. Por exemplo, eu vou jogar um campeonato cearense, eu tenho que ser protagonista, porque eu estou jogando no Cearense, junto com o Fortaleza, nós somos os 2 maiores clubes do estado. Quando eu vou jogar um campeonato brasileiro, em alguns jogos eu tenho que ser protagonista. Em outros jogos eu não vou ser protagonista. Eu não vou jogar com o Palmeiras, com o Flamengo lá na Gávea, lá no Parque Antártico, de peito aberto, que Total. Ninguém é maluco. Então, você tem, nesse processo, a gente tem essa maneira, tem no documento orientador isso aí. E aí, cara, você acaba tendo os zagueiros. Por exemplo, os zagueiros tem no nosso documento, os zagueiros têm que ser rápidos, tem essa projeção de altura, entendeu? Eu reputo que, acho que pode ser uma coincidência, assim, de bons zagueiros, realmente você ter vendido bons zagueiros, mas você tem também, assim, bons meias e bons atacantes. O problema aí foram oportunidades. Os zagueiros foram mais oportunizados do que os meias e do que os centroavantes. A gente tem um puta jogador que foi feito na base do Ceará e ele não chegou a jogar no Ceará, que é o Luca Holanda, que está no Internacional. Eu ia falar nele. Esse menino com 15 anos, cara, a gente já... Esse menino é diferente. E esse menino saiu muito cedo numa negociação do clube com o Charles, que o clube também ganhou dinheiro com o Charles. Ganhou, tá? E uma boa grana. E esse menino tivesse sido oportunizado no profissional, talvez até, Kempão, o Ceará não tivesse feito o dinheiro que já fez com ele não estando aqui. Pra você ver como é o futebol, né? E eu acho que é mais por uma questão de oportunidade, os zagueiros, entendeu? E aí, como roda muito zagueiro, né, lá no profissional, e aí eles foram oportunizados e deram conta do recado. Porque a base, ela faz o jogador, né? Ela forma o jogador, mas quem revela é o profissional. Sem dúvida. Porque o profissional, quando bota para jogar, ele está revelando o jogador ali. Ali é que ele bota o jogador na vitrine para ser vendido ou não, ou utilizar. Então, a questão dos zagueiros é porque eles foram mais oportunizados do que de outras posições. E como é essa relação com o departamento profissional, Santo? Porque a gente
a gente falou muito bem agora, você falou muito bem, né? Os zagueiros tiveram mais oportunidades, enquanto que alguns outros não. Então a gente lembra aqui do João Vitor, agora o Kaique está, né, tendo mais oportunidades, o Caio Rafael agora também está tendo um pouco mais de oportunidades. É óbvio, é claro, a gente sabe que o profissional ele tem que fazer gols e tal, o time tem que conquistar. Para conquistar títulos, ele precisa de atacantes, de mesa, é verdade. Na verdade, precisa de todos, mas é óbvio que são duas posições que chamam bastante atenção. Então, assim, como é que faz? Como é o trabalho que vocês tentam levar jogadores? Por exemplo, o Lucas, que você próprio falou, o Caio Rafael, o Pablo, o Kaique. Como é que esses jogadores, como é que vocês fazem para o profissional? Gente, tem uma oportunidade, o rapaz aqui. Como é esse trabalho que vocês fazem? A gente tem um departamento, um grupo chamado Grupo de Transição. Tem um grupo no WhatsApp e todo dia a gente tem contato com o departamento de futebol profissional. Como é quem é essa equipe de transição? Os 2 supervisores, Certo. tá? Do sub-20 e do profissional. O Ranieri. E o Charles. E o Charles, ok. Eu faço parte do grupo. O João Paulo Sanches, hoje, que é o coordenador de futebol. Okay. O Lucas Drubs, que é o gerente de futebol. Né? Os auxiliares todos do Mancini. O treinador da sub-20. Que hoje é o Alisson. E aí, todo dia tem atleta da base treinando no profissional. Todo dia. Mínimo 3 atletas, máximo um time. Às vezes, quando você vai fazer lá um treino um coletivo contra o profissional, e aí... Então, com esse departamento de futebol atual, a relação é muito boa. Como foi muito boa na época do Guto Ferreira, um cara que gostava muito de base, né? Com o Anderson era muito boa também. Só para você ter uma ideia, o Anderson as pessoas esquecem, mas assim, quem revelou o Rick foi o Anderson. Isso. Eu tinha esquecido do Rick, verdade. O Rick, tá aqui, o tá Rick, na Bulgária. Nós formamos, mas quem revelou o Rick foi o Anderson. O Anderson insistiu. O Rick começava a jogar, sentia cãibra, saía, e o Anderson insistiu. Né? Com o Anderson era bom, com o Guto era bom, com esse pessoal do Mancini é muito bom. O Mancini gosta muito, né? E aí, Kempão, isso aí eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, entendeu? Eles pedem, os jogadores vão lá, se derem conta do recado, ele relaciona, bota para jogar, entendeu? Então, o Mancini esse ano chegou um jogo contra o Náutico, tinha 9 jogadores. O Mancini, ele faz um trabalho muito interessante desse da base, né? Eu acho que tem que ter essa relação. Aí, obviamente, com o profissional, mas seria muito interessante depois ouvir aqui, eu quero saber, vocês têm que pedir pro treinador botar alguém da base. Aí né? tem treinadores que não gostam. Isso, e aí eu não vou citar o nome dos que não não gostam. Não precisa. Agora, teve um que passou no clube, que ele passou pouco tempo, mas ele era apaixonado por base. Chama-se Eduardo Barroca. Era bom saber. Esse cara dava o treino dele. Quando ele tava de folga, ele ia lá pro CT. Assistir o treino das categorias. Que massa, rapaz. Eu dizia, professor, vai ter uma estafa de tanto trabalhar. Aí ele disse, eu sou oriundo da base, eu sou louco por futebol de base. Entendeu? Então esse cara tem um capítulo particular nisso aí. Caraca, que massa. Esse cara chegava lá à tarde, às vezes, quando o treino dele era de manhã, ele chegava lá para conversar com o treinador do sub-20, sub-17, entender qual era o jogador que poderia ascender ao profissional. Quem primeiro deu oportunidade pro Jonathan foi o Barroca. Isso, ano passado. Entendeu? Exatamente. Então, tem um capítulozinho aí do Barroca que ele é um cara que gosta muito de base. Sandão, e outro assunto que me instiga bastante, que é instigante, é importante, é seleção brasileira. Sandro, eu fiz uma matéria uma vez, eu fiz um levantamento das últimas 10 convocações de base da seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20. Só um jogador do Nordeste foi convocado, Pedro Lima. Esse que foi vendido agora. Agora do esporte. Do esporte por Southampton. 10 milhões, um negócio absurdo, 10 milhões de euros. Enfim, sabe por que nós aqui no estado, aqui na região Nordeste, futebol cearense também, a gente não consegue... Existe... Que abismo é esse que separa nós do povo lá debaixo do mapa? A CBF sabe disso, a CBF... Você tem contato com alguém? Por que nós não conseguimos? Tem tantos jogadores aqui tão bons. E eu queria só... Não, aí você vai responder isso aí depois. Eu vou dar uma sugestão, que era uma sugestão que quando eu estava na federação eu dizia isso. Mas eu queria saber, qual é esse abismo? Por que há esse abismo tão grande do futebol aqui do Norte e Nordeste para os clubes lá do Sul e Sudeste? Porque, bom, isso vai muito da gestão de quem está
comandando na CBF, né? Assim, a gente tem uma relação muito boa, eu particularmente tenho uma relação muito boa com o Branco. O Branco me liga semanalmente, nós conversamos. Antigamente, a CBF ela mandava para o Nordeste e mandou várias vezes para Ceará e para Fortaleza membros de comissão técnica de base para ficar uma semana nos CTs. Eu não sei se você recorda, acho que você estava na federação, nós tínhamos o torneio de desenvolvimento, Isso. que era sub-15. Exatamente. Ela não fazia sub-17, ela fazia sub-15, sub-16. A CBF fez várias vezes. E daí foram convocados Davi, João Vitor. Lembro isso. Davi e João Vitor. E um zagueiro nosso sub-15 na época da pandemia. Me foge o nome dele. Não lembro. Eu lembro muito bem do Davi. Do Davi e do João. E aí, isso parou de acontecer. Por mudanças na estrutura lá da CBF. O Branco continua lá, mas Perdeu força pelo tem jeito. outro, né? É subordinado a alguns setores. E aí, isso não foi feito mais. Então, o que a CBF faz? Ela olha os jogos do Campeonato Brasileiro, quando olha, né, das nossas equipes, né? E aí os treinadores convocam de acordo. E assim, Kempis, a gente há de convir que ali, Rio, São Paulo, Minas, ali é um eixo que é uma zona de conforto para os caras, né? Total. Então, é mais fácil você, tá? O Pedro Lima foi convocado, se não me engano, aqui umas 3 vezes. Isso. E aí, o que o Sport fez? No Sub-17 ele foi convocado, o Sport ele ganhava X, o Sport já na primeira convocação botou X+, e agregou ele ao profissional mesmo sem jogar. Deixou ele lá. Ele ia no 17 só jogar. E no profissional começou a botar ele para jogar 10, 15 minutos. Na segunda convocação, o Sport deu outro reajuste de salário nele. Aí a multa vai lá para cima. Total. E aí foi uma imposição aí da direção do Sport, ó, esse menino vai ter que jogar porque nós queremos vender, porque vai ser o que a gente está precisando fazer dinheiro. Então, a história do Pedro Lima é mais ou menos assim. E aqui, cara, nós, sim, a gente aproveita alguns meninos, sim, mas assim, não existe nos clubes, né, como tem no Palmeiras, aquela obrigatoriedade de ter ali tantos jogadores da base. Você fica no limbo do chegar um treinador que gosta de base e eu quero fulano. Não, na minha equipe vai ter tantos, entendeu? Então, eu acho que vai muito disso aí também, porque você convocar um menino para subir para a seleção sub-20, se ele já estiver no profissional é mais fácil. Sem dúvida. Tá? Se ele estiver só jogando base, aí fica mais difícil, que eles vão convocar ali do eixo, né? Tá vendo ali direto, né? Total. Mas é muito, cara, por conta dessa questão aí. O Edinaldo é um presidente que é do Nordeste, né? Isso. Mas, assim, a gente tem alguma dificuldade de tentar conversar com ele, assim. Até o movimento dos clubes tem essa dificuldade, mas ele prometeu que vai nos receber, vai atender aí umas demandas nossas aí, porque eu concordo contigo, a gente tem bons valores, sim. Tem bons valores. Eu acho, Sandro, e sendo bem sincero, fazendo um paralelo com as cotas de universidades, os negros, para poderem ter um espaço na sociedade, eles precisaram se impor de alguma forma. E uma das imposições que o Estado fez foi ter uma cota. Para nós termos um desenvolvimento maior, para lá de baixo olhar para a gente de outra forma, para a seleção brasileira olhar para a gente de outra forma, a gente precisa de uma cota. É injustificável em 10 convocações de seleção brasileira de base, só um jogador ser convocado. Com valor, tá aí, o Pedro está indo para um time da Premier League. Aqui também tem muitos. Então, assim, se a CBF ela desse uma oportunidade, sub-15, olha, você tem que convocar 5 jogadores do futebol nordestino. Vá olhar, vá resolver, vai ver o problema. Não, o problema não é meu, eu quero que Verdade. você encontre. Concordo contigo. Sub-17, Campeonato Brasileiro agora. Sub-17, sub-20. Sub-17 saiu a tabela agora há pouco Tá, tempo. começa dia 2. Isso. Vamos aqui. Olha, eu não posso ir observar um jogo lá na cidade de Vozão, lá do Rio de Janeiro. Então, pronto, eu vou mandar alguém, um captador de algum clube que eu escolho, vá lá, eu quero que você olhe 3 jogadores. E escolha lá um. Porque, Sandro, enquanto não houver isso,
nós vamos ser olhados com desprezo por eles lá. A zona de conforto dele é como você falou. Lá. Como eu te falei, quando eles faziam isso, quando a CBF mandava... Os torneios de desenvolvimento, os captadores para ficar uma semana ficava aqui, eu recebi o Djair, recebi o Edgar, eles foram em Ceará, foram em Fortaleza, aí saiu convocação. Isso. Nós tivemos jogadores convocados. E eu lembro que na época, né, a imprensa fez uma cobertura super bacana, tal. Realmente, o jogador já do sub-17 convocado para a seleção brasileira do Ceará e tal. Aí hoje acontece muito você ver o jogador convocado, mas quando ele sai daqui, quando ele vai lá para o Flamengo, Palmeiras, às vezes o nordestino saiu daqui, né? Então, depois que a CBF parou de fazer isso, realmente a gente tem muito poucos atletas convocados. Aliás, a gente não teve mais, né? Uhum. A gente teve... Sim, a gente tem sondagens. O Batata, lateral esquerdo, ele ficou na pré-lista ano passado da seleção brasileira. Se alguém se machucasse, aí o Batata ia. E aí, Kempão, a gente tem, cara, a gente tem contato com o pessoal, tem relacionamento, mas isso aí é uma questão, acho que muito mais estrutural, cultural, do que falta de talento. Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. Sandro, como é que está a base no futebol cearense? O que é que você pode dizer? Nós temos hoje campeonatos oficializados pela federação. Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Temos a Copa Manjadinho, mas a gente tem Copa Seromo aqui também. No Nordeste a gente tem a Nordestinho. Nordestinhos que Sub-13, Sub-15. Né? Então, assim, hoje há um calendário bem melhor para a base que vocês podem trabalhar. Eu costumo dizer que as competições de base, principalmente a Federação Cearense, ela é uma... Tem que tirar o chapéu para o Mauro Carmelho, presidente Mauro Carmelho, que as competições de base melhoraram demais. Hoje você tem bons campeonatos. Eu acho até que o Mauro poderia aumentar o período, em vez de ser 3 meses de campeonato, como algumas federações fazem um período maior, né? Que aí você não jogaria algumas competições que você joga para preencher o calendário, né? Mas melhorou muito a federação, isso aí, em relação a isso, não tenho o que falar, tá? E no estado a gente tem, além de Ceará e Fortaleza, que fazem bons trabalhos, né? Eu citei para ti anteriormente, a gente tem o Floresta, o Tirol, faz um trabalho ali na comunidade deles ali, é muito bom, né? O Juazeiro, né? O Juazeiro também faz um bom trabalho. O Ferroviário voltou aí tentando se organizar aí com o Marcelo, com o Rodrigo, que são pessoas que gostam de futebol de base, e é uma bela camisa de... Antigamente, né, só falava assim, base no Ferroviário, né? Isso. Então, a gente tem bons trabalhos no estado, assim, de base. O que falta, Kempão, e não é no estado, é no Nordeste, são mais competições de base. Regionais. Por exemplo, eu acho injustificável o campeonato do Nordeste ter acabado. Eu nunca entendi o que foi o que chegou para vocês de explicação. Simplesmente eles somente acabaram e pronto. Falta de recurso. Que conversa é essa? O CBF teve a coragem de dizer isso. E aí, cara, era um campeonato assim, era um mini brasileiro, só que dentro do Nordeste. Você tinha as grandes equipes do Nordeste e os campeões estaduais, às vezes aparecia uma equipe como o CSP da Paraíba, e você tirava jogador, era uma fonte de captação também. Total. Então, eu achava até que a CBF tinha que fazer o Sub-17 e o Sub-20. E o Sub-20 e até o Sub-15, cara. Então, o que falta na região são mais competições desse porte. Um campeonato no Nordeste é injustificável não ter acabado, não pode. E aí, você tem que pegar alguém, ou sei lá, um patrocinador, uma grande empresa, para fomentar esses campeonatos. Você fazer uma Copa, você faz aí uma Copa... Copa Nike que aparece, tem essas outras lá também, lá do Inter também, lá no Rio Grande do Sul, que tem uma famosa lá também. Tem a BG Prime. Isso, a BG né? Prime. Então, lá no Sul eles fazem muitas competições. Aqui no Nordeste a gente ainda é carente de grandes competições, né? O Retrô faz a Copa Atlântico, que é muito boa a competição. Faz a Aldeia Cup, mas aí ainda é pouco. Eu acho que a gente tinha que ter assim, um leque de competições na região maior, entendeu? Aí a gente ia conseguir fazer mais jogador, revelar mais jogador, entendeu? Captar mais jogadores, porque
acaba sendo uma fonte de captação essas competições. O Ceará foi campeão de aspirantes, brasileiro de aspirantes. A competição, inclusive, acabou, a CBF acabou. Também Mais uma é também. outra competição que... Injustificável a CBF ter acabado uma competição dessa. E o Ceará mostrou ali todo o seu potencial. E o que a gente pode esperar de sub-17, sub-20 brasileiro? O que vocês projetam? São competições em que vocês visam o quê? Um brasileiro sub-17 e um brasileiro sub-20? É a melhor competição para você ter um parâmetro se o jogador tem condições de jogar em Ceará ou Fortaleza, né? É uma competição, é uma Série A do futebol de base. E eu te falo, no mundo não tem competição igual o brasileiro, sub-17, sub-20. É mesmo? Por quê? Não sei quais são as questões, mas na Europa você não vê um campeonato como o brasileiro sub-20 e o brasileiro sub-17. Você joga com as melhores equipes de base, são os 20 ranqueados. Tá? E a projeção, pela dificuldade da competição, é você fazer o jogador, dentro dessa dificuldade, o jogador aprender a sair dessas situações e ter o nível de competitividade alto para ele chegar no profissional o mais pronto possível. Que aí é uma outra questão que às vezes as pessoas justificam assim: ele não está sendo usado no profissional porque ele não está pronto. A gente escuta muito isso, é verdade. Mas ele nunca vai chegar pronto no profissional. O profissional ele é um outro. Ali é o processo final ali do cara. Ali é uma lapidadazinha, alguma coisa, entendeu? Então, o menino, ele chegar lá, você tem que terminar ali o processo, ali, bota ele para jogar ali 10, 15 minutos e vai. Só os fenômenos que começam a performar com 17 anos, que são exceções. Aí você pode se contar nos dedos aí as exceções. Neymar, Endrick. No Brasil, Neymar, Endrick, quem? Esse Estevão. Estevão que está aparecendo agora. Vinícius Júnior, são exceções, entendeu? Então, para nós, o campeonato é para você tentar formar um jogador da melhor maneira possível, botar um melhor nível competitivo nele, entendeu? A gente faz um bom brasileiro sub-20, né? A gente está ali na zona de classificação. Mas assim, eu vou estar mentindo para você se eu disser que eu vou entrar no Campeonato Brasileiro sub-20 para ser campeão. Não. A gente entra no campeonato para ficar ali, disputar o campeonato, formar o jogador, né? Mas o título é para essas equipes de maiores investimentos. Antes da gente voltar, eu queria que nós estamos no caminho, né? Reta final aqui para terminar o programa, para a gente falar um pouco sobre os talentos que o time tem hoje, o Ceará tem. Eu queria que você falasse um pouco de você, Sandro. Como você surgiu no futebol? Foi jogador de futebol? Não educador físico, treinador? Não, Fala um pouco aí sobre a tua carreira. Eu joguei futsal dos meus 11 anos até meus 20 anos. Aonde? Cara, eu joguei em muitos lugares. Joguei no Ideal, joguei na ABB, joguei no Sumov, joguei no Banfó. Nossa, antigo Banfó, lembra? Grande demais, que é isso. Que era circo militar e o Banfó era um banco e tal, entendeu? Joguei seleção cearense universitária. Rapaz, eu joguei... Eu era um bom jogador, hein, Capão? Eu joguei em bom nível. Futsal. E aí, cara, eu me formei em economia. Nada a ver, né? Como é que pode, cara? E fui trabalhar... Passei no Ceará em 2006 com o presidente Evandro. O Ceará não tinha absolutamente nada. Né? E a gente era um grupo assim grande, tá? Inclusive até semana passada tive com um desses amigos da época, que é o Té Júnior. Grande Té Júnior, um abraço para ele, grande pô. E saí, fui cuidar das minhas coisas e voltei ao futebol, cara. E sempre em contato com o futebol, sempre a gente bom relacionamento com todos, né? E aí em 2018 eu voltei a trabalhar com futebol efetivamente quando eu fui ser secretário. Fui trabalhar na Secretaria de Esporte do Estado do Acre. Do Acre? E aí o futebol é ligado à secretaria. E aí o Atlético Acreano disputava a Série C do Brasileiro. Isso. E fomos bem lá, né? E aí eu voltei a Fortaleza de férias quando recebi o convite para voltar ao Ceará. Entendeu? Quem foi que fez o convite? Na época foi o presidente Robson de Castro. Que massa, rapaz.
E aí foi Mas para coordenar a base? para ser gerente da base do clube. Então foi o Robson que disse para você acabar esses feudos. Foi. E pelo jeito você acabou, né? As pessoas podem suar, achar que não, mas você tem que acabar com esses feudos aí e tal. E aí nós chegamos ao clube, eu cheguei junto com o Armando Desessartes. O Armando veio como coordenador de futebol. Trabalho espetacular. Um cara competente demais em elaboração de processos, de conhecimento de futebol. Foi treinador várias vezes, né? Aí foi ser besta de ir lá para o América Mineiro, podendo ter continuado. Isso. E aí, Kempão, a minha... Aí, depois disso aí, cara, a gente tem que estar sempre buscando, né, as coisas. Eu viajei muito para conhecer os processos nos clubes. Por exemplo, a gente ia jogar no Rio. Eu ia um dia antes e saía visitando os clubes. Era um dia no Vasco, um dia no Flamengo, um dia no Fluminense, um dia no Botafogo. E fiz isso no Rio, em São Paulo também, no Rio Grande do Sul. Então, assim, esse processo de formação dos clubes, a gente tem um conhecimento porque a gente visitou, passou um dia. O João Paulo do Palmeiras, Sim. a gente ficou com ele lá um dia, tal. A gente tem bom relacionamento, todos eles, entendeu? Então, ou seja, você estudou, você ralou para ter o conhecimento que você tem hoje. a gente e assim, na prática. Isso. Não na coisa empírica, tá? Eu não tenho nada contra, né? Aí a gente fez o curso de gestão no IFCE, inclusive um dos professores era até o Marcelo Paes, que é um presidente, um baita cara. E aí, no processo na prática, tá? Porque na prática é diferente, nesse processo de formação ele é complicado. E alguns clubes têm seus calos, suas peculiaridades, entendeu? Isso. Então, é mais ou menos Que por massa, aí, Sandro. e tem outras. Ah, que maravilha. Bom saber disso, que eu estou ao lado de um economista, rapaz, aqui, rapaz. Que maravilha. Sandro, estamos chegando mesmo na reta final. Só para fechar, torcida do Ceará pode esperar o que da base nesse ano ainda, de 2024? O que é que você prevê ainda? Tem sub-20? Tem o Brasileiro Sub-20 que está em curso. Isso. Né? Ainda Aí tem o Brasileiro Sub-17, começa dia 2. 2, né? Aí tem o Cearense Sub-15, vai ter o Cearense Sub-13 e o Cearense Sub-20 também já começou, né? Isso, agora. Kempão, o que a torcida tem que esperar é a gente tentar formar mais jogadores aí, né? Revelar quem revela o profissional quando bota para jogar, né? E eu acho que tem, principalmente no Sub-15, cara, nosso Sub-15 é uma geração muito boa, sabe? É uma geração que tem muitos bons atletas, tem lá uns 4, 5 atletas de muito boa qualidade. O 17 também é uma boa equipe. E o 20 já está no processo ali final, é uma equipe nova, tem muito jogador de primeiro ano. Mas, assim, isso aqui, futebol na base não é fórmula de bolo, né? Ali é uma coisa, às vezes a gente pensa que um jogador, a gente aposta tudo nele e quem chega é o outro que a gente não tem tanta não aposta tanto, né? Sem dúvida, pô. Pô, bacana. Sandrão, muito obrigado, viu, velho? De coração. Obrigado pô, você. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Aqui era só pra gente excelente, falar obrigado. mesmo sobre a base. De coração, às vezes obrigado. que você quiser aí, eu estou à disposição, né? Mandar um abraço pro pessoal lá da cidade de Vozão, né? Sempre, claro. O meu diretor executivo lá, o Israel Portela, que se não falar o nome dele, né? Tem que falar, grande Israel. É um cara bacana, Demais. conhecedor de futebol de base, viu, Campão? Sim. Ele conversa com ele. É um cara que participa dos processos, de escolhas de treinador e tal. É um cara que conhece muito futebol, entendeu? Israel é um cara que é um dos caras que o futebol tem que absorver, porque conhece futebol, é um cara muito participativo, nos ajuda muito nesse nosso processo. Show de bola. Sandrão, obrigado mesmo. E você que está aqui finalizando o programa, deixa seu like. Você está no YouTube, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Ajuda demais, fortalece demais para a gente seguir aqui, ó, firme e forte, falando do futebol cearense, da base do futebol cearense. E hoje a gente pegou aqui o grande Sandro Queiroz para a gente falar sobre a categoria de base do Ceará. Obrigado mesmo. E toda quinta-feira, 11 da noite, um convidado, uma personalidade da mídia e do esporte cearense aqui na TVC. Até a próxima, gente. Muito obrigado.